Amados irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos nós esteja, povo de Deus, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Meus irmãos, é com alegria que a gente sempre faz esse convite para a gente fazer a leitura com meditação na palavra de Deus. Hoje o nosso convite é para a gente ler e meditar no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a narração de João. Evangelho de João, capítulo 7, do versículo 37 ao 44. Vamos orar e dizer assim: Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, nós te pedimos, Pai, que em nome de Jesus, como sempre, o Senhor se faça presente em nosso meio. Essa igreja que o Senhor assim constituiu, edificou e assim colocou o seu Santo Espírito para nos dar sabedoria. Por isso, Pai, em nome de Jesus, Senhor Jesus amado, se faz presente no nosso meio através de seu Santo Espírito, nos dai sabedoria, nós que estamos lendo e meditando a sua palavra. E todos aqueles que através deste veículo de comunicação estão também ouvindo e meditando conosco. Abençoa, Pai, nos dê sabedoria, porque a verdadeira sabedoria é sua, Deus, vindo daí do trono da graça, mais alto e sublime trono, e o Senhor nos envia através de seu Santo Espírito, que reina no meio da sua igreja fundada e edificada por Jesus Cristo, teu amado Filho, nosso Senhor. Povo este que foram lavados e remidos no sangue de Cristo, para a honra e glória do teu nome, ó Pai. Amém. Pois, irmãos, vamos fazer isto nesse momento. Vamos ler e meditar a palavra de Deus, que hoje escrita está na Bíblia Sagrada, Evangelho de Jesus Cristo, com a narração de João. Com a narração de João, Evangelho de Jesus Cristo, narrado por João. Capítulo 7, do versículo 37 ao 44. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, a fonte da água viva. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém? Donde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Palavra de Deus, como sempre, a gente sempre repete, edificante, digna de toda aceitação, digna da gente crer, porque a palavra de nosso Deus é poderosa, poderosa para salvar a todos que creem e obedecem. Meus amados irmãos, textos assim como esse, João geralmente narra essa dissensão, essa divisão que havia em muitos quando Jesus estava pregando. Sempre tinha aqueles que acreditavam e se chegavam até Jesus, mas até mesmo pouco. Geralmente ele chama meu pequeno rebanho. Mas sempre tinha os incrédulos pelo meio, sempre tinha aqueles que contendia, era contraditório. E aqui a gente vê
que eles só não prenderam Jesus nesse momento porque ainda não era chegada a hora de Jesus ser preso, ser levado à cruz, ser morto e depois ressuscitar por nós. Mas chegou o tempo. Quando chegou o tempo determinado por Deus, ele foi e fez a função que Deus assim determinou. Foi levado à cruz e morreu e ressuscitou por nós. A palavra de nosso Senhor aqui nos fala plenamente sobre essa dissensão, sobre essa contenda. Jesus se declara água da vida. Quem tem sede, venha a mim e beba. E ele disse com muita veracidade, todo aquele que crê, como diz as Escrituras, que crê em mim, ele disse, todo aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu interior. Ele se referia ao Espírito Santo, que todos aqueles que haviam de crer iam receber, porque até aquele momento o Espírito Santo ainda não tinha descido para a sua igreja, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado até aquele momento. Mas hoje a gente está vivificando uma época em que o Espírito Santo habita dentro do povo de Deus. O reino de Deus está dentro de cada um de nós, ou seja, dentro de todos aqueles que ouvem e obedecem as palavras de Deus, que são poderosas e riquíssimas para salvar. E aqui rios de água viva fluirão, e quando o texto diz que até aquele momento o Espírito Santo ainda não tinha sido dado ainda ao povo que acreditavam nele, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu com a palavra de Deus, não mais para uma nação só, mas desceu do céu com a palavra de Deus traduzida para todos os povos, línguas e nações. E como a gente costuma sempre dizer, e costumamos até ser repetitivo. Sim, é bom ser repetitivo com a verdade, porque a palavra de Deus no dia de Pentecostes, ela desceu do céu, primeiramente um cumprimento da palavra de Deus, que Deus já havia dado essas promessas lá na antiga aliança através do profeta Joel, que derramaria de seu Santo Espírito sobre toda a carne. Porque até o dia de Pentecostes a palavra de Deus era direcionada somente, unicamente para uma nação carnal. Isto temporariamente, até a morte e ressurreição de Cristo. Depois que ele fosse glorificado, o Espírito Santo ia descer do céu, como desceu, e Jesus também prometeu, antes de morrer e ressuscitar, e disse que não nos deixaria órfãos, mas daria o Consolador, o Espírito Santo da verdade, para assim nos ensinar todos os seus ensinamentos conforme é determinado por Deus. Porque o homem carnal, ele não compreende as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus para o homem, segundo a carne e o sangue, para eles são loucuras. Mas os espirituais compreendem tudo e discernem as coisas espirituais, porque são espirituais. Nasceram de novo e receberam de Deus, pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo. Creram na palavra que se fez carne em Cristo, e Jesus aqui afirma que todo aquele que crê nele, rios de água viva, flui no seu ventre ou no seu interior. Quer dizer, Deus passa agora a habitar dentro do seu povo, na nova aliança, depois da morte e ressurreição do testador da nova aliança, Jesus Cristo, nosso Salvador. Rios de água viva. E ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba, de graça, da água da vida. É de graça porque ele nos deu tudo de graça por amor. Ele morreu e ressuscitou, mas nos deu o dom gratuito. Deus nos deu o dom gratuito dele através de seu Filho, Jesus Cristo. E Jesus nos ensina a não sermos assim gananciosos. A ganância não é de Deus,
não é um exemplo que Jesus Cristo deu. Jesus deu exemplo de amor. Ele até fala lá em João, capítulo 10, no Evangelho de João, que os mercenários, eles não têm amor pelas ovelhas, porque eles querem trabalhar na obra de Deus por dinheiro. Mercenários são aqueles que trabalham exclusivamente com interesse próprio, interesse no dinheiro, em bens materiais. Mas Jesus chama de mercenário e diz que eles não têm amor pelas ovelhas. Quando viu o perigo para as ovelhas, eles correm, eles abandonam as ovelhas, porque eles não têm amor pelas ovelhas, nem são pastores. Eles são lobos enganadores, mercenários, que vivem se passando por bonzinhos, até usando o santo nome de Deus em vão e mercadejando a palavra de Deus. Por isso que o nome dele, Jesus dá lá em João capítulo 10, de mercenários, porque são amantes do dinheiro. E Jesus nos ensinou a gente amar a Deus sobre todas as coisas. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Aquele que ama a Deus, aquele que aceita o Senhor Jesus, abandone a injustiça. Porque os injustos, eles não fazem parte do povo de Deus. Jesus Cristo é o justo, o santo de Deus. O justo que veio nos dar justiça, que veio nos transmitir justiça. E aqueles que aceitam e que passam a crer, eles amam a justiça. Eles saem da injustiça, da prática da injustiça, e saem tudo aquilo que é contrário a Deus, na velha criatura, ele sai de lá e vem agora viver uma nova vida, ser uma nova criatura, transformado pelo poder de Deus. Antes, meus irmãos, no primeiro nascimento da gente, da carne e do sangue, a gente não é templo do Espírito Santo. Não. Quem cogita nas coisas da carne é o adversário. Deus busca os verdadeiros adoradores para ele. Jesus falou e verdade é. E os verdadeiros adoradores que adoram a Deus são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Receberam a salvação em Cristo através da fé. A própria Bíblia relata que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não há salvação. Porque é pela graça, mediante a fé, que os salvos são salvos em Cristo. É dom de Deus, não é mérito humano, porque nenhum ser humano tem esse mérito de se salvar, para que ninguém venha se vangloriar diante de Deus, mas que dê glória a Deus pela salvação e seja reconhecedor que sem Cristo, sendo o Senhor nosso Deus, nós não somos nada. Assim disse Deus através de Cristo. Jesus falou, e verdade é, sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos, os servos de Deus desde a antiga aliança, eles não iam para uma batalha sem a presença de Deus. Né? A gente sabe que Moisés, para enfrentar Faraó, ele sempre ia obediente a Deus. Aí ele ia. Uma vez, quando ele foi para ir levar o povo para a terra prometida, ele disse a Deus: se o Senhor não for conosco, não deixe que a gente vá só. Deixe a gente ficar por aqui mesmo. Deus, quando deu a garantia que ia com eles, aí, sim, agora eu vou. Aí foi, caminhou e fez aquela caminhada longa, mas com Deus presente. Porque, meus irmãos, sem Jesus nada a gente pode fazer. Com Jesus a gente pode ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aquele que nos chamou da morte para a vida, das trevas para a luz, ele se encarrega de nos aperfeiçoar. Mesmo em nossas fraquezas, o Pai
através do Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo intercede por nós nos momentos de fraqueza, até com gemidos inexprimíveis. Por isso é esse Deus misericordioso, cheio de graça para com o seu povo, que nos deu Jesus Cristo como um dom gratuito. E a palavra de Deus diz: de graça recebeste, de graça dai. Os outros irmãos do passado, cheios do Espírito Santo, como o apóstolo Pedro também, e tantos outros, sempre diziam que o povo de Deus não sejam gananciosos, de torpe ganância, não. Mas não foi assim que aprendestes de Cristo. Nós aprendemos a amar a Deus sobre todas as coisas, a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus nos deu uma prova de amor tão grande, que morreu por nós de uma forma gratuita, que nos dá todos os seus dons, gratuito. E por que tantos líderes aí resolvem ser amantes do dinheiro, ser mercenário por conta própria? Esses não têm o Espírito do Senhor, não. Eles são contrários. Jesus falou que eles são mercenários. Aqueles que são amantes do dinheiro, eles não têm amor ao próximo, nem a Deus sobre todas as coisas. Eles não amam as ovelhas. Jesus disse que quando eles veem, quando o lobo vem para atacar as ovelhas, ele vê o perigo, o mercenário, e corre, se afasta de uma forma covarde, porque ele não é um pastor enviado por Deus que ama as ovelhas. Jesus Cristo, sim, ele ama as ovelhas. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E nos ensinou dessa forma, a gente viver de uma forma amorosa, primeiramente a Deus. Buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, depois as outras coisas, confiar em Deus, que nada nos faltará, porque Deus pode todas as coisas. Jesus, quando mandou aqueles 70 discípulos pregar, não faltou nada para eles, e Jesus disse: não leve duas túnicas, não leve alforjes, basta o trabalhador o seu salário. E o salário da gente, basta o pão nosso de cada dia, já é suficiente se a gente bem entender. E quando aqueles discípulos voltaram, tudo alegres, porque Jesus tinha dado autoridades a eles para expulsar demônios, e os demônios eram submissos a ele. E Jesus, onde ele estava, ele via Satanás caindo do céu, os poderes de Deus descendo do céu, expulsando Satanás através dos discípulos, que Jesus deu o poder para eles expelirem demônios, expulsar os demônios. Mas aqueles discípulos voltaram tão animados para contar a Jesus, e Jesus, já sabendo de tudo, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente, e eles diziam com alegria como os demônios eram submissos a ele. Jesus disse: mas vocês não se alegrem porque os demônios são submissos a vocês, não. Vocês sejam alegres, se alegrai-vos porque o vosso nome está rolado no céu. Se alegrem porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida dos salvos. Essa é a nossa principal alegria, a salvação em Cristo Jesus. E de uma forma alegre e espontânea, a gente tem que amar a Deus, sim, e ao nosso próximo. E trabalhar na obra, não por ganância, não como mercenários. Não, não e não. A gente tem que trabalhar na obra segundo como Jesus assim nos ensinou. De graça recebestes, de graça dai. Então, por amor, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Toda a lei do Antigo Testamento depende desses dois mandamentos que Cristo assim vem falando e vem nos ensinando através dele, a pedra viva. Sim, porque lá na Antiga Aliança,
Deus escreveu a dedos 10 mandamentos em pedras mortas, e deu a Moisés para entregar ao povo de Israel. Mas na nova aliança agora, a pedra agora não é mais escrita pelo dedo de Deus, mas agora a pedra veio falada, veio falando, pedra viva que Deus prometeu que colocaria em Sião, para o sustentáculo da igreja dele. Pedra de esquina, pedra angular, pedra principal, para os salvos, para os obedientes à palavra. Para aqueles que desobedecem à palavra, essa pedra se torna pedra de tropeço. O apóstolo Pedro, falando pelo Espírito Santo, diz que esses desobedientes à palavra são os que tropeçam na pedra, e esses já foram postos para isso, para tropeçarem na pedra. Mas bem-aventurados são aqueles que creem e obedecem, porque essa pedra que Deus assim veio falando através dela, porque a palavra de Deus se fez carne em Cristo Jesus, e Jesus Cristo é a pedra viva, pedra angular, que juntamente conosco a gente forma essa igreja, onde ele é o corpo, onde ele é o corpo de Cristo, onde ele é o cabeça do corpo, ele governa todo o corpo, e ele é o único corpo, e nós somos seus membros, governados por ele, por esse único cabeça. Meus irmãos, então, quem ama a Deus sobre todas as coisas, seu próximo como a ti mesmo, está em obediência à palavra. Aqueles que renunciam à ganância, bem-aventurados são, porque são seguidores do Mestre. Assim foi Jesus, assim seremos nós. Não gananciosos, cuidado com as torpes palavras, porque ele também falou: todo aquele que crê em mim falarão novas línguas. Novas línguas aí não é essas línguas que o povo fala por aí, que ninguém entende, são repetitivas, não. Quem crê em mim falarão novas línguas, novo vocabulário, nova criatura, porque a boca fala do que o coração está cheio. Quando o ser humano está na velha criatura pecaminosa, ele fala das coisas do pecado com muita alegria. Ele fala mentiras, ele fala palavras torpes que não agradam a Deus. Mas na nova criatura, quando ele morre, essa criatura pecaminosa, e nasce o novo homem, ele fala a nova língua que Jesus disse que ele haveria de falar. Porque ele é nova criatura. Ele passa a falar novas línguas, porque o Espírito Santo passa a habitar dentro dele, de todos os que creem e obedecem. E a gente fala do que o coração está cheio. Se a gente é nova criatura, a gente fala das coisas de Deus, das coisas que o Espírito Santo, que habita em nós, que somos templo do Espírito Santo, e nós recebemos de Deus, Jesus Cristo, cabeça, para nos governar. E esse cabeça nos deu ensinamento. E o Espírito Santo nos ensina os ensinamentos dele. E rios de água viva fluem no ventre, no interior de todos aqueles que são salvos em Cristo, para a honra e glória do Pai. Então, estamos falando sim na nova criatura. É normal o povo de Deus falar nova língua, novo vocabulário, falar das grandezas de Deus, falar coisas boas, falar a verdade e edificar uns aos outros com as palavras de Cristo, que Jesus nos ensinou. Porque, mais uma vez, a gente repete, a boca fala do que o coração está cheio. A velha criatura fala das coisas da velha criatura, mas a nova criatura fala novas línguas, das coisas de Deus que ele recebeu. E para Cristo o que importa é ser nova criatura, falar novas línguas e obediente a ele a gente ser. E em espírito e em verdade a gente adorar a Deus para a honra e glória do Pai, desse Deus criador de todas as coisas. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Pai também em Cristo Jesus. Amém.